nessa questão para vocês, o que são princípios de vida que para vocês levam e acreditam que contribuiu para construir o profissão agronomia ou a vida que vocês têm hoje? Cara, não sei se é a resposta certa, mas eu acredito que você ter algo maior que você acredita, né? Você fazer suas orações, você ter um propósito maior, mesmo que seja num negócio desconhecido. Uma rotina quanto a isso, né? Que às vezes, cara, você sente energia, assim, né? Você sente que, pô, você te dá força, né? Te dá preparo mesmo quando você tem dúvidas ainda a respeito daquilo que você vai falar, o que você vai fazer. Mas te coloca à frente de muita gente que não tem esse tipo de crença, ou, enfim. Acho que seja isso, cara. Pelo menos comigo, sabe? Muito bom. Porque assim, quando eu comecei a empreender, que eu fiquei 7 meses estudando, tava muito depressão, assim, muito depressão. E até tive ajuda, conheci a EFT, comecei a trabalhar a minha mentalidade, tipo, algumas coisas alguns medos, né? Fui mudando algumas crenças, trabalhando muito a minha cabeça para conseguir dar o primeiro passo de abrir uma câmera ali e conseguir fazer uma palestra ao vivo, sendo que eu nunca tinha feito, nunca tinha falado sobre isso para outras pessoas. E acho que essa preparação, não só na parte técnica, mas na parte emocional, na parte mental, tá por trás do sucesso que a gente tem hoje, tanto meu quanto da Renata. Muitas vezes é crer no impossível mesmo, porque você está iniciando ali um negócio, você não tem ideia do que vai acontecer, você não sabe se vai dar certo, você não sabe, né? Você tem 100% de certeza que você vai fazer tudo que você pode para aquilo ali acontecer. Então, eu acho que é imaginar, é você olhar para o seu eu do futuro, é você olhar para você como aquela pessoa capaz que está lá desenvolvendo aquele negócio, que está, por exemplo, realizando uma palestra, falando em público, que está vendendo, que tem uma cartela de cliente consolidada, que está modificando a vida das pessoas, porque muitas vezes a gente é incapaz de imaginar isso. A gente está tão preso à nossa realidade de hoje, né? Por exemplo, eu quando estava lá trabalhando CLT, eu estava tão presa àquela minha rotina de estar exercendo a minha função que eu não conseguia imaginar eu tendo a liberdade que eu tenho hoje. Era muito difícil para mim acreditar que isso era possível. E se você não for a primeira pessoa a acreditar, ninguém mais vai. Então, é essa capacidade de olhar para você e para a pessoa que você ainda não é e falar, eu vou ser aquela pessoa. E se fosse para vocês darem um conselho, uma recomendação, de acordo com a percepção de vocês, para quem está começando agora, seja qualquer negócio, seja alguém que talvez deseja começar a atender como terapeuta, às vezes alguém que quer começar um negócio, às vezes alguém que está buscando caminhar em direção a conseguir mais resultado. Qual seria a recomendação de vocês? Tente. Mete o pé, literalmente. Cara, você pode, enfim, ter uma ideia inovadora e você ainda não tem essa coragem de colocar a cara numa câmera ou oferecer para alguém, né? Faça isso logo antes que alguém chegue antes de você. E se é um caminho que já está trilhado, busque ajuda, né, de pessoas que já passaram por aquele caminho. Sem sombras de dúvidas, vai acelerar o processo, né, de você fazer com uma metodologia certa e você tem grandes chances de estourar, né, quando você aprende com os erros e com acertos de uma pessoa que já trilhou aquele caminho. Então, busque um mentor, busque por ajuda, né? Não só nessa sua área específica de formação, mas em outras áreas, né? De desenvolvimento pessoal. Acho que é o caminho para todo mundo precisa para ter aquela coragem de superar o processo, né? Que vai ser difícil no começo, provavelmente. Exatamente, é não focar só no negócio, só na carreira, porque tem muita gente que está em busca de mais uma especialização, mais um diploma, mais uma formação, enquanto ela mesma não tem posicionamento para falar com as pessoas, ela não consegue demonstrar o próprio valor. A parede pode estar cheia de diplomas, mas a agenda vai estar vazia. Então, é se desenvolver para que o negócio se desenvolva. Você vê muita gente com, às vezes, mestrado, doutorado, e quanto mais diplomas o cara tem na parede, às vezes é mais difícil para ele de conseguir um trabalho. Ou às vezes ele pensa, cara, não vou aceitar um trabalho que não é do meu nível. Aí o cara fica a vida inteira fazendo pós,
para quando tiver lá 45, 50 anos, aposentar um professor da universidade, ele conseguir ser colocado lá naquela vaga. Então, hoje em dia é muito fácil estudar, muito fácil aprender. Cara, você liga o YouTube, você tem muito conteúdo gratuito, você compra um programa pago, você tem a coisa muito mais organizada e te acelera o processo, né, de empreendedorismo, de capacitação. Isso que você falou aí do diploma é interessante porque existe um mito de que, nossa, quando eu tiver o diploma, os clientes vão aparecer magicamente. E não acontece assim, seja a pessoa que formou. E é interessante que às vezes existe essa ideia maluca de que porque uma pessoa fez um curso livre, se ela fizer a graduação tradicional, os clientes vão aparecer. E não é. Você pode fazer, como você disse, mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que for. Enquanto a gente não estiver disposto a caçar os nãos, a buscar, realmente colocar a cara a tapa para aprender na prática, não só no mundo das ideias, eu acho que é quase que impossível ter bons resultados expressivos, crescer profissionalmente, até pessoalmente também. Vocês falaram ali da questão dos diplomas. A minha percepção, falando um pouco a minha relação, o que talvez diferencia uma pessoa que tem uma faculdade de uma pessoa que talvez não tem? Não é nem o diploma, é olhar para uma pessoa e falar assim, cara, esse cara aqui, ele teve a disciplina de ficar, sei lá, 4, 5 anos num lugar e formar naquilo ainda. Então não é por causa do diploma que ele pegou, e sim para olhar, essa pessoa aqui não desistiu tão fácil. Ou essa pessoa que passou por algumas situações, eu olho muito mais pela resiliência comportamental do que necessariamente para o diploma em si. E até porque, falando, tem pessoas que talvez não se formaram na faculdade, conseguem resultados até mais expressivos, se elas tiverem essa resiliência, que é o que realmente conta, na minha percepção, pelo menos. E colocando aqui, eu vejo que o ensino tradicional cada vez mais precisa do ensino real. Como o ensino real? É o ensino do mundo real. Porque se pegar antigamente, como que as pessoas aprendiam as coisas? Vou colocar desde a pré-história. Sentava em volta de uma fogueira, conversava, eu fui caçar, fiz isso, funcionou assim, de repente estava aplicando e funcionava. Aí, com o passar do tempo, era-se muito o ensino que eu chamo de ensino real, esse ensino que eu vou, faço, aplico, passo para frente, baseado no que funcionou e que outra pessoa possa aplicar. Só que aí depois começa-se a ideia do ensino tradicional, onde você tem que, para aprender qualquer coisa, você tem que ficar 5, 10 anos estudando aquilo e, na verdade, você estuda um monte de coisa e nada exatamente claro de acordo com o mundo real. Aplicável. Aplicável e tem a sua importância, tem o seu valor, só que aí se percebe, é quase como se fosse comparar a autoescola, quando você vai fazer a aula de direção, a aula teórica lá, que você estuda um monte de coisa e na prática você vai ver que é muito diferente. Se você seguir o que aprendeu na autoescola, você vai parar 2 metros antes da placa de pare, alguém vai bater no seu carro. E na faculdade, eu percebo que é muito isso também relacionado ao mundo real. E o que pelo menos para mim, por que os cursos livres começaram a crescer tanto nesses últimos tempos? É porque tinha um gap, um gargalo entre o que estava sendo ensinado na teoria e o que o mercado exige. Vou compartilhar uma história que aconteceu comigo, e uma história real, que eu tive um trabalho na psicologia falando sobre construção de metas. E eu fui contratado por uma empresa para falar sobre construção de metas. Essa empresa me pagou R$6.000 para dar uma palestra lá. Eles gostaram e contrataram a segunda palestra minha. Ou seja, então foi algo que funcionou. Não estou falando de teoria, eu estou falando que o mercado me pediu e o mercado esteve disposto a pagar de novo. Então é algo baseado na realidade. E por outro lado, dentro da faculdade, eu tirei 6 no trabalho. No mesmo trabalho que eu recebi R$6.000 no mundo real para falar a mesma coisa. Então percebe que existia um gap muito grande entre o que a academia estava me pedindo e o que o mundo real estava exigindo aqueles. E, pelo menos para mim, eu vejo que cada vez mais a pessoa, o aluno, ele tira 10 em tudo. Geralmente o que vai acontecer? Ele vai ou passar no concurso público, e nada contra, desde que seja aquilo que ele goste, mas tem muita gente que às vezes passa no concurso não porque ele escolheu ou gostaria daquilo. Só pela falsa estabilidade. Só pela falsa estabilidade ou só porque fala, cara, eu preciso de dinheiro e nada de errado. Só que se a pessoa não gosta ou está fazendo aquilo como se eu estivesse indo por um martírio da minha vida,
Aí, opa, sinal vermelho. Segundo ponto, a pessoa está tirando nota boa em tudo lá, vira professor. E nada contra, só que tem vezes que a pessoa vira professor não porque ela queria ser professor, e sim porque ela não está conseguindo mais nada. Ela está, nossa, eu tirei nota 10 em tudo, eu sou um excelente aluno e não consigo trabalho. Pelo menos eu estou trazendo um pouco da minha percepção sobre, em contrapartida, o que eu acredito. E até o Instituto Romani tem uma pós-graduação, nós temos uma pós-graduação em psicologia, neurociência. Uma coisa que eu trouxe como diferencial até na pós é que não é mais só uma pós-graduação com professores que têm mestrado, doutorado, mas eu coloco um processo de mentoria junto, onde vai trabalhando a mentalidade, trazendo exemplos práticos, se tornou quase que uma mentoria informal, uma mentoria voltada para o mundo real junto com a pós-graduação. E eu percebo que o pessoal que vem tende a ter muito mais resultado, porque eu estou juntando o mercado, que para mim eu chamo de mercado real, só que tradicionalmente é chamado de mercado informal, com o mercado tradicional. Que, claro, exemplo, dependendo da empresa, vai falar, olha, me passa seu currículo, você tem uma graduação, você tem uma pós-graduação, isso pode contar em algum determinado ponto, mas o que vai contar de verdade? Se a pessoa vai ser empregada ou não, ou se ela vai conseguir bom resultado ou não, profissionalmente principalmente, a capacidade de gerar resultado, de solucionar problemas.